Paz do Senhor, então, meus irmãos. Essa música que nós cantamos há pouco, que é o Credo, ela tem muito a ver com o que vai ser pregado aqui hoje. E uma coisa interessante do Credo é que, imagine na igreja primitiva, onde muitas pessoas não sabiam ler, e a Bíblia, obviamente, ainda não existia. Então, quando perguntados sobre o que a pessoa cria, ela tinha essa sintetização de toda a fé cristã, esse resumo da fé cristã. Então era como se ela conseguisse ali em algumas palavras falar, né? Eu creio em Deus o Pai, Criador do céu e a terra, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece e sempre repete, né? Nesse credo apostólico bastante conhecido da igreja. É algo que todo cristão deveria saber de cor, e eu dou graças a Deus também, porque aqui na igreja a gente já tem, através da música mesmo, aprendido o credo, né? E sabido dele. E nos momentos mais difíceis sempre cabe lembrar todo o credo, memorizar todo ele, trazer a memória, porque é maravilhoso, é uma excelente síntese do que nós cremos. Meus irmãos, vocês podem sentar, por favor. Hoje quem vai ficar a manhã inteira de pé sou eu. Bem, provavelmente muitos de nós nessa manhã dissemos: nós vamos à igreja. E eu pergunto para vocês, como a gente pode ir na igreja se a igreja somos nós? A igreja somos nós, como a gente está indo na igreja? Obrigado, Paulo. E as palavras, elas têm certo poder e elas geram em nós certas expectativas quando nós dissemos, nós vamos à igreja. Mas será que nós dissemos, nós vamos à igreja, da mesma forma que dizemos, nós vamos no mercado, nós vamos no shopping, nós vamos, enfim, na padaria, nós vamos à igreja? Será que é isso, no fim das contas? Será que quando nós dissemos também, nós pertencemos à igreja, será que para nós não ressoa como alguém que pertence a um clube, a um local, a algo social também? O quanto nós pertencemos à igreja, o quanto nós realmente sabemos o que nós estamos fazendo aqui como igreja, sendo que cada um de nós é a igreja. Então, quando nós entendemos a igreja como um lugar onde a gente tem que ir, isso passa a denotar um significado um tanto estranho e diferente da igreja. É a mesma compreensão, muitas vezes, de consumo que uma pessoa que não é cristã pensa quando ela entende que ela deve ir ou não na igreja. Ela pensa, a igreja é o local onde eles vendem produtos religiosos, serviços religiosos, eu não preciso ir na igreja para receber nada disso, eu estou bem. Ir na igreja nos traz essa conotação. Então, muitas vezes a gente pode fazer a pergunta, a partir dessa constatação: será que numa afã de a gente querer ser relevante para o mundo lá fora e querer alcançar cada vez mais e mais pessoas, nós não estamos pensando em apenas ir na igreja como bater ponto, como um local onde a gente vai domingo de manhã? Será que a igreja, pensando numa forma maior também, ela não tem pensado, vamos à igreja para ouvir o que Deus tem para resolver dos nossos problemas da vida? Vamos na igreja para ensinar o evangelho para nossas crianças? Vamos na igreja para conhecer pessoas que têm a mesma fé que nós, então devem pensar que nem a gente? Vamos na igreja para ouvir música? Vamos na igreja para nos alimentarmos, nos energizarmos na semana, recarregar as nossas pilhas para a semana? Será que a gente não tem esse pensamento um tanto consumista muitas vezes de igreja? Ora, pois quando as pessoas não estão em missão, quando a igreja não está em missão, é esse pragmatismo religioso que vem à tona. E as igrejas se obrigam cada vez mais a oferecer produtos, a oferecer serviços religiosos para que elas se tornem relevantes para as pessoas, para que as pessoas tenham sua necessidade de consumo atendida. Uma igreja dessa forma, ela não tem a visão do reino, não é uma igreja missional. E aqui entendo individualmente, cada um de nós, se nós não temos uma visão do reino e nós não temos uma visão missional da igreja, nós vamos descambar para esse lado consumista de se relacionar com a igreja do Senhor.
O resultado disso é que muitas vezes as pessoas pensam, cara, eu posso ajudar a igreja quando eu tiver um tempo livre, quando eu tiver qualquer outra coisa, não fazendo qualquer outra coisa, eu posso pensar em, de repente, fazer algo relacionado a tudo aquilo que é a nossa fé. E hoje, cada vez mais, a igreja contemporânea, a igreja dos nossos tempos, ela não está tendo mais esse pensamento de chamados para fora, lançados ao mundo, a servir o mundo lá fora. É uma igreja que pensa muito mais em si mesma, ela é o ponto central. A igreja aqui, nós, o que nós podemos fazer aqui para ficar aqui, nós entre a nossa patota aqui, os nossos amigos, as pessoas que a gente gosta, e ficar aqui, está tudo muito bem, obrigado. Antigamente a igreja pensava, como nós podemos alcançar os perdidos lá fora? E hoje a igreja pensa, o que nós podemos oferecer para as pessoas? É uma dura constatação. Será que a gente deve fazer um hall de entrada mais legal para receber as pessoas? De repente um banner tipo de boate, repetindo o logo da nossa igreja, as pessoas possam tirar fotos ali também. As pessoas fazem isso, né? De repente um café ali na frente, você viu um café com grão moído, talvez a gente vai alcançar mais pessoas. Nosso grupo de tênis, vamos fazer um grupo de futebol para alcançar as pessoas. Vamos fazer um grupo, sei lá, de literatura. Vamos fazer coisas para a gente ficar aqui, né? Criar o nosso próprio reino e a gente ficar aqui nos nutrindo e alimentando uns aos outros. O principal tema, a principal fala de Jesus nos seus últimos dias era sobre evangelismo. Fala lá em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Em Atos 1:8 também. Mas receberão o poder do alto quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, será que se cada um de nós passássemos a ter uma visão mais missional da igreja, todas essas coisas não deixariam de existir? Será que a igreja, como organismo vivo, ela não funcionaria muito melhor se nós lembrássemos todos os dias que nós estamos em missão, que essa vida aqui é passageira, ela é transitória, e que nada de tudo aquilo que nós nos empenhamos na vida, a gente vai poder levar daqui? Recentemente, fiz esse prelúdio aqui, porque recentemente a gente já divulgou o título e a gente vai começar a série de João. São 21 capítulos, alguns capítulos têm 50 e poucos versos e a gente vai dividir ainda eles. Então, imaginem, serão muitas e muitas e muitas pregações. O pastor já falou na semana passada também a respeito disso. Irmãos, nós temos criado expectativas sobre isso, porque nós estamos em missão, a Igreja do Jardim Botânico está em missão. Nós temos uma missão e nós não podemos perder o nosso alvo de vista, que é proclamar o Evangelho, é ser um luzeiro aqui para o bairro do Jardim Botânico. Essa é a igreja que quando o Senhor vier e arrebatar, as pessoas vão sentir falta. Não vão pensar, tanto faz aquela igreja se aqueles portões ali estão fechados ou não. Elas vão sentir falta dos crentes nesse mundo. Então, eu quero convidar vocês nessa manhã a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios 12, no verso 12. Convidá-los a ler com atenção esse texto, que é de bastante fácil assimilação. A palavra do Senhor diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve.
Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Até aqui. Só para contextualizar, um trecho antes, Paulo fala sobre como o Espírito Santo dá deliberadamente, como lhe aprove, a forma como ele bem quiser. Ele dá os dons para a igreja, a cada um. Todos esses dons aqui, o próprio Espírito nos dá. E havia um problema na igreja de Corinto, como a gente bem conhece, uma igreja rica em dons, extremamente rica em dons, mas também extremamente problemática. E ali estava começando a ter certas dissensões entre os irmãos. Porque o irmão que tinha um dom, de repente, mais de erudição, um dom mais visível aos outros, se achava melhor do que aquele que de repente não tinha algum dom, ou tinha um dom teoricamente inferior, isso na cabeça das pessoas mesmo. Mas Paulo aqui fala e mostra, como nós lemos nesse texto, como Deus dá os dons para cada um de nós e como Ele usa cada um de nós e como cada um de nós é importante. Ele passa a dizer: cara, vocês todos são membros de um só corpo, parem de se dividir, parem de achar que um é melhor que o outro. E cabe dizer aqui também que algo meu, né? Desde que eu comecei a conhecer o Evangelho, que eu me converti e eu me deparei com esse texto aqui, eu nunca mais esqueci, porque ele é muito fácil de ler. Vocês vão ver, ele é muito fácil, não tem um mistério aqui. A ilustração que Paulo traz é muito simples, é fácil de entender. Só precisa saber português, só precisa saber interpretar o mínimo, e tu já consegue entender. Tá, isso aqui é o corpo, beleza? Cada um de nós somos um membro. Isso sempre me marcou e bateu muito, assim: nossa, então isso aqui é igreja, isso aqui é um ideal de igreja. É por isso que nós devemos lutar e é por isso que nós devemos viver aqui dentro. Como nós devemos viver aqui dentro? Há muito tempo atrás, quando congregava numa outra igreja, na igreja do Educandário, com o William, aqui, a Vanessa, enfim, a Raquel, o Heron, o Leandro e a Joyce, né, todos congregávamos lá. Certa vez fiz uma lição da EBD, no domingo de manhã, era sobre esse tema. E o exercício que eu fiz ali com os participantes, eu pedi para que cada um escrevesse no papel uma parte do corpo. E assim fizeram. Então eu peguei os papéis de todos, com as partes, com os membros do corpo, peguei um quadro branco e fui vendo. Um colocou aqui olho, desenhei um olho. Olho de novo. Mais um olho. Um pé. E aí fui completando, ficou a coisa mais horrenda, ficou um monstro, um alienígena assim, né? Beleza, agora todo mundo tendo consciência do corpo, vamos desenhar um corpo aqui e cada um fala um membro. A cabeça, o outro viu que faltava um pescoço, aí a gente foi e desenhamos um corpo muito mais bonito, mais completo. Um corpo muito mais... A questão era, onde você gostaria de congregar aqui? Num corpo... perfeito, um corpo bonito como esse, uma igreja como essa, ou numa igreja horrenda como essa, né? E muitas vezes, meus irmãos,
a gente se desenvolve em certos aspectos e deixa de se desenvolver em outros, né? Não é incomum de ver igreja onde os membros não buscam pelos dons, não se preocupam em buscar os dons, em receber do Senhor essa dádiva tão preciosa. Tem igrejas, meus irmãos, por exemplo, que o louvor é a coisa mais linda do mundo. É um louvor massa. Tem de tudo. Tem guitarra, tem 10 bandas, tem bateria, tem teclado, tem instrumentos de sopro, enfim, instrumentos dos mais modernos, retorno, uma banda, um louvorzão assim, tu olha, cara, esse louvor é profissional demais. Toma 1 hora do culto, quem sabe que ser até 2 horas do culto, louvor, tocando os corações de todos, mas quando chega na palavra, fica, pá, cara, que é isso, o que está acontecendo aqui, né? É impressionante como esse desequilíbrio é muito fácil de ver, né? E eu oro a Deus para que no Jardim Botânico nós não tenhamos esse desequilíbrio aqui também, mas que a gente possa, nos mais diversos departamentos da igreja, conseguir crescer. E departamento é uma palavra ruim para a igreja do Botânico, né? Mas nas atividades que a gente faça, a gente consiga se equalizar, nada ser muito melhor que o outro, né? Mas que a gente possa juntos, né, como igreja, se desenvolver. Eu fico muito triste quando vejo pessoas que no passado disseram, cara, antigamente eu fazia, porque na igreja eu fazia isso, porque eu ajudava naquilo, eu era dos jovens, a gente evangelizava, porque no passado, quando eu me converti, primeiro amor, né, eu evangelizava, eu fazia, eu ajudava, eu era pau para toda a obra, e com o passar dos anos isso foi sendo mitigado, isso foi sendo diminuído por uma série de problemas, né, meus irmãos? A gente bem sabe quando existem abusos muitas vezes, e parece que Deus nos dá uma capacitação especial quando a gente logo se converte, aquilo que a gente chama de primeiro amor, né? O cara tá ali, conheci Jesus, eu quero fazer as coisas porque eu conheci Jesus, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero fazer as coisas, eu quero estar com meus irmãos, eu quero evangelizar, vamos fazer, conta comigo, cara, vamos fazer isso aí junto. Parece que a gente está eletrizado. É a parte que, se nós fizéssemos um gráfico na nossa vida espiritual, é a mais ascendente das nossas vidas. Aquele amor quentinho no nosso coração, cara, Jesus, cara, conheci Jesus, o Espírito Santo me tocou, eu quero fazer, cara, eu quero fazer acontecer. E conforme a gente vai, enfim, crescendo, a gente vai vendo coisas que nos entristecem, pessoas que muitas vezes atravessam o nosso caminho, nos magoam dentro da própria igreja, ficamos sabendo de escândalos, até mesmo da liderança da igreja, e tudo isso vai ferindo os nossos corações, e a gente sempre pensa, não, mas agora eu estou mais maduro, né? Na verdade eu era bobo, na verdade eu era imaturo com tudo aquilo, e eu era imaturo até mesmo com a minha fé, então agora eu estou bem melhor, agora eu estou fazendo a coisa certa, né? Mas esse sentimento de que no passado a gente fazia muito mais para o Senhor é errado, porque Eclesiastes 7:10 diz, nunca diga porque foram os dias passados melhores que esse, porque não provém sabedoria dessa pergunta. Ou seja, se nós crentes, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, filhos do Deus Altíssimo, estamos aqui, nós temos que ter boas perspectivas daqui para frente sempre, esperanças de que Deus tem muito a fazer ainda na igreja, muito a fazer na igreja do Jardim Botânico, e muito a fazer na vida de cada um de nós. Alguns de nós, com o passar dos anos, descobrem que a gente tem que trabalhar no fim das contas, né? E que todo aquele tempo ocioso da juventude que usávamos muitas vezes na igreja, fazendo as mais diversas atividades, nós não temos mais. No fim das contas, agora a gente tem que ralar um monte para colocar o pão dentro de casa, né? Existe uma certa dicotomia aqui, um desequilíbrio, porque muitas vezes a gente pensa, e eu conheço muitos irmãos que se dedicaram demais à igreja e negligenciaram sua vida profissional, e que muitas vezes passavam perrengues financeiros muito sérios, porque tudo que eles vinham era igreja. Eu quero fazer igreja, eu quero trabalhar e levar a sério a igreja, quero me desenvolver na igreja. Não sei se contando com alguma coisa, mas a igreja era o ponto principal, e essa coisa profana do mundo lá fora, isso aí eu faço porque a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, né, no fim das contas, né? Isso é uma compreensão até errada do próprio mandamento cultural de Deus, como se o homem começou a trabalhar só depois que pecou, como se ele não tivesse que cultivar e guardar a terra antes do pecado vir ao mundo, né? O homem já trabalhava, o ser humano já trabalhava.
O trabalho não é uma desgraça, é uma dádiva de Deus. O ponto é que existe um desequilíbrio aqui, e muitas vezes nós nos dedicamos demais para alguma coisa e de menos para outras coisas. Nos dedicamos demais em querer buscar o pão e menos em querer dar o pão, em alimentar as pessoas que estão à nossa volta, a igreja que está à nossa volta também. Então, faça essa pergunta nessa manhã: qual dom você tem? Qual talento que você tem? E se você não tem talento, pense em procurar esses melhores dons, o qual Paulo fala ali no final do verso. Pense sobre esses talentos, né, e não seja negligente como na parábola e enterre os seus talentos, mas seja um servo bom e fiel e use os seus dons e talentos para o Senhor, porque Deus tem dado a cada um de nós coisas especiais. E quando a gente lê ali no verso, a gente vê aqui dons de governo, dom de socorro. Que estranho isso, né? Imagina, irmão, dom de governar, dom de saber gerir as coisas. Isso é um dom. É um dom que é necessário na igreja. Um exemplo aqui, o nosso tesoureiro mesmo, ele tem que saber lidar com isso. Por mais que ele possa não ser, sei lá, formado em finanças, mas ele tem que ter noção disso, ele precisa administrar isso bem, entre outras coisas. Dom de socorro, imagina você ter condições financeiras de poder socorrer alguém. E não somente isso, mas também dar uma palavra para alguém, saber interpretar quando uma pessoa está sofrendo aqui no meio, quando algum membro tem necessidade. Isso é um dom, e é um dom um pouco buscado também. Normalmente, ainda mais dentro de uma igreja pentecostal como a nossa, a gente quer os dons, né? Falar em línguas, eu quero poder curar, impor as mãos sobre os outros, fazer acontecer, é isso que eu quero. Irmãos, portanto, toda a existência, quanto o crescimento da igreja, ela provém dessa unidade. A existência da igreja provém dessa necessidade de unidade, porque todos nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos uníssonos, como nós cantamos no credo. Todos nós cremos nisso. Isso nos dá unidade, nos dá liga. É o que faz azeitar todos esses membros, as nossas articulações aqui, e funcionar esse corpo todo. E nos dá crescimento, porque nós sabemos que somos uma igreja missional, uma igreja transitória e passageira nesse mundo. E que um dia nós não vamos mais precisar estarmos em missão. Pedi para o Rafa preparar. Na Idade Média, existiram muitas artes muito bonitas, né? A igreja era a instituição que tinha poder e condições de chegar para o artista e encomendar uma obra para ele. Por isso a gente tem tanta obra de arte na igreja. Igrejas belas, né, como a Capela Sistina, por exemplo, né? Mas a gente nota que na Idade Média a arte era muito bonita. O conhecimento e a execução, principalmente de pinturas com a anatomia do corpo humano, o domínio que esses artistas tinham da anatomia era impressionante. Tu olhava, e era até interessante, né, porque a gente olhava, por exemplo, a arte não era sexualizada, né? Você via a representação, por exemplo, de um homem, de uma mulher, muitas vezes ele era até gordinho, né? Aquele rostinho redondinho, sabe? Um tanto angelical, assim, né? Bem diferente do que a gente vê hoje. Mas a arte, ela tinha certa glória, ela tinha certa beleza também. E ela representava algo que tu olhava e dizia, cara, que lindo isso. Isso enche meu coração, isso me leva a algo que, para além disso. No entanto, após a Revolução Francesa também, surgiu o Iluminismo. E eles mesmos apelidaram a Idade Média de a Idade das Trevas. Isso aqui é as trevas. Porque agora, como disse lá em 1800 e alguma coisa, Nietzsche, mesmo um pouquinho depois da Revolução Francesa, chega 100 anos depois, Deus está morto, não existe mais Deus. Agora o ser humano tomou as rédeas do mundo, nós governamos o mundo. O ser humano é a gente que faz, porque no fim das contas sou eu que faço as coisas. No fim das contas sou eu que acordo, eu que vou lá e trabalho, sou eu que faço, eu que vou atrás. O ser humano agora está no centro do universo. E tem um livro do Huckmacher, que é A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, que é muito legal esse livro, porque ele pega, através da arte, e faz uma análise de como ela evolui durante o tempo. Então ele pega, conforme décadas e décadas, e vai falando como as pessoas pensavam naquela época e como isso se refletia na arte. Na Idade Média era assim, a arte bonita, né? A igreja forte, né? Pulsante no mundo inteiro.
principalmente na Europa, né? Mas em 1900 ali surge o cubismo. E eu trouxe um trecho aqui sobre o que é o cubismo. Diz Huckmacher o seguinte: os objetivos dos cubistas, sua busca por uma nova expressão, uma nova arte, era, em última análise, a criação de uma nova visão de mundo que rompesse com o humanismo antigo da sociedade ocidental. Rompeu-se o pessoal, pois não havia mais um Deus pessoal. O homem, os animais e as plantas e as coisas eram basicamente o mesmo. Assim, não deveria haver diferença básica na forma como eram representados. E que eu pedi para o Rafa colocar, então, A Mulher no Sofá, que é um quadro do Picasso. É aquele todo quadriculado. Aqui. Então, tu tem uma completa descaracterização da figura humana. Era uma arte, um movimento extremamente intelectualizado. Extremamente intelectualizado. No entanto, eles produziam esse tipo de coisa. Quase insano. Quase uma coisa sem sentido, na verdade. Isso, meus irmãos, é um quadro que vale milhões, do Picasso, e é uma mulher. Alguém está vendo uma mulher sentada no sofá aqui? Então, se Deus não existe verdade absoluta, e a nossa realidade ela não aponta mais para um lugar superior, então para onde nós devemos olhar? Essa acaba sendo a grande questão que a gente faz sobre isso. Porque para os artistas, se Deus não existe, né, a gente precisa buscar para além do que a gente está vendo, a gente precisa quebrar as imagens, fragmentar as imagens e tentar ver além delas. É quase uma loucura o que a gente vê aqui. E a gente vive um pouco disso porque a partir do cubismo toda a arte moderna foi transformada. Então, o que a gente pode ver bem especificamente hoje é relacionamentos fragmentados também, a sexualidade está fragmentada também, existe quase um alfabeto de opções sexuais. O mundo está fragmentado e nas mais diversas ideias, filosofias, nichos, enfim. O ponto é, Deus deixa de ser o centro, o ser humano deixa de ser teocêntrico e passa a ser antropocêntrico. Agora nós estamos no centro do mundo. Um segundo quadro que eu pedi para o Rafa separar é uma pintura do Caravaggio e é um Narciso. Vocês devem conhecer essa história. Narciso era um cara que estava fadado a viver eternamente e ele tinha um amor muito grande por si próprio. E ele negava todos os amores, segundo conta a mitologia. É uma mitologia, é uma história que não é verdadeira. Ele negava todos os amores. Então o deus Eros, indignado porque ele negava o amor Eros, prendeu ele num espelho d'água, fez com que ele olhasse para um espelho d'água. Então ele fica preso na imagem dele, no reflexo da imagem dele, se admirando, ele não consegue mais sair dali. Ele fica preso e é assim que Narciso morre. Porque todas as experiências dele passam por ele mesmo, para consigo mesmo. Obrigado, Rafa. Então, o ser humano agora, e a gente pode ver muito isso hoje, né, através das experiências e de todo esse trabalho que no início eu comentei das igrejas, né, de proporcionar experiências para as pessoas, né, ser um lugar atrativo para as pessoas. Toda a interpretação do mundo agora passa por cada um de nós. Se algo é válido, é algo porque eu tenho um sentimento sobre aquilo, então aquilo ali é verdadeiro. Não existe mais uma busca para além de mim mesmo. Agora tudo é a respeito de mim mesmo. Eu valido se isso é verdadeiro, é falso ou não. Eu já falei anteriormente na pregação anterior sobre a busca de uma verdade absoluta mesmo, né? Só que na verdade, se cada um tem uma verdade, então a gente não tem mais uma verdade absoluta. Não há mais um desejo por Deus, não há mais um desejo pelo próximo, não há mais um desejo por esse senso de comunidade. E aí a pergunta, e aí toda essa digressão aqui para a gente chegar nesse ponto e voltarmos novamente para esse ponto. Quanto do nosso entendimento sobre a igreja também está fragmentado? E o quanto dessas filosofias do mundo, do vamos à igreja, a gente incorporou na nossa compreensão do que é ser igreja, do que é ser comunidade? Esse é um ponto bastante importante, talvez a gente consiga desdobrar ele
bem nos nossos PGs nessa semana. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que a igreja pode se mostrar relevante para o mundo lá fora ainda hoje. Nós vimos isso na série de Esdras e Neemias, da necessidade de nos fortalecermos como igreja, como o corpo de Cristo. Meu desejo é que o mundo veja, as pessoas quando entrem naquela porta, possam ver dentro dessa comunidade um amor que é, de certa forma, constrangedor. E constrangedor no melhor sentido da palavra, né? Que as pessoas possam vir para a nossa igreja e pensar, cara, o que eu estou perdendo aqui, cara? O que está acontecendo aqui que isso não faz parte da minha vida? Que amor é esse que eu estou perdendo? Por que eu não vi isso aqui antes? Por que eu não estive nesse lugar antes? Existe um termo que a gente conhece bastante chamado koinonia, e muitos crentes gostam de colocar nome de empresas, né? Com esses nomes assim, né? Lavanderia koinonia, por exemplo, que é um termo muito bonito, né? Ele fala sobre comunhão. Lá em Atos 2:42, a palavra do Senhor fala: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na koinonia, e no partir do pão e nas orações. Tem um livro de um historiador chamado Justo Gonzalez, que é Fé e Dinheiro no início da era cristã. Fé e Economia, no início da era cristã. Esse livro, meus irmãos, é bem legal. E ele é para mim abrir os olhos, porque o que ele traz ali, o contexto em que a igreja estava, em que Jesus estava, era de extrema miséria e de extrema pobreza. E é difícil a gente olhar para os textos hoje, porque nós estamos dentro de um contexto que nós não temos mais tantas necessidades, né? Mas o contexto da igreja era de extrema miséria. Eu gostava muito do The Chosen, mas eu estava olhando, eu achava o The Chosen perfeito, mas eu estava lendo esse livro em paralelo, e daí eu comecei a ver, cara, é assim, mas, cara, eles não retrataram essa parte. Porque é difícil até cinematograficamente retratar isso, né? Não é tão atrativo. Mas era muita pobreza, meus irmãos, era muita miséria. O povo passava por muita necessidade. Quando vocês começarem a ter isso em mente também, e começarem a ler os evangelhos, vocês vão começar a entender por que Jesus falava tanto em riqueza e não se preocupar com as coisas desse mundo. Porque essa fala de Jesus, óbvio, por ele ser Deus, né? E o Espírito Santo está nele, ressoava no coração das pessoas e fazia muito sentido para as pessoas. Esses exemplos simples e práticos, né? Usando fazenda, usando coisas do dia a dia das pessoas ali, coisas muito simples. Não era uma linguagem real, ou falando para Roma ou para os poderosos, mas para as pessoas mais humildes e mais pobres. Só que o termo koinonia, ele está muito mais relacionado a compartilhar do que está relacionado a um sentimento de comunhão que a gente possa ter, de amor e carinho um pelos outros. É isso também, mas é muito mais sobre compartilhar. É por isso que a gente lê esse texto aqui e olha para a igreja de Atos e a gente entende que eles tinham tudo em comum, vendiam todas as coisas e davam, né, para a igreja repartir para os irmãos, para que eles tinham mais necessidade. Isso é um tanto até chocante, né? Mas, irmãos, você já faz isso hoje. Você já faz isso. Quando você tira parte dos seus bens, das suas finanças, vem aqui e contribui para sustentar todo esse corpo que é a igreja, todos os pastores, suas famílias, os missionários, todos os eventos que a igreja faz para alcançar pessoas com o seu dízimo, com a sua oferta. Isso já é parte do compartilhar que você está fazendo. Mas eles compartilhavam sim suas finanças e seus bens, como a gente faz, mas eles compartilhavam também o seu sofrimento, as suas dores também. Por isso, koinonia está muito mais associado a ser efetivo, a compartilhar. Óbvio, né? Não desfaçam o sentimento de comunhão que temos uns pelos outros, né? Irmãos, Efésios 4, do 3 ao 6, a palavra de Deus fala sobre um chamado que cada um de nós temos. Diz o apóstolo Paulo, esse homem, o qual teve essa grande revelação, porque, irmãos, na verdade, a gente falar da igreja, Jesus mesmo falou pouco sobre a igreja, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos trouxe esse verso tão maravilhoso, e a gente começa a ver as cartas de Paulo para as igrejas, a gente começa a entender o quão importante é a igreja, e o quão sem sentido é o desigrejado. Quão sem sentido é ser alguém apartado do corpo de Cristo. Tem um meme que uma vez o Paulo me mandou,
que era engraçado, que tinha, sabe, com aquelas fotos da África, assim, tu tem um rebanho, aí tu tem um dos bichos fora do rebanho e o leão correndo atrás dele, assim, e daí era o bicho correndo, assim, o leão atrás dele, assim, e ele gritando, eu sou a igreja, né? E o pessoal todo reunido lá atrás, assim, protegendo uns aos outros, né? Também era interessante, engraçado aquilo lá. Mas o ponto é, desigrejado é algo que não existe, né, irmãos? Porque quando você evangeliza alguém, você diz para ela ir para onde, no fim das contas? Quem é que batiza e com que autoridade que essa pessoa batiza? Quem é que ensina essa pessoa? Quem é que ministra os sacramentos, a Santa Ceia e com que autoridade ela faz isso? É algo muito insano muitas vezes. E eu tenho para comigo que o desigrejado existe justamente em função daquilo que vimos lá no início, eu comentei, de abusos, de igrejas, de homens impiedosos que não amam Jesus Cristo, que não respeitam sua palavra e a verdade do Evangelho e que tratam as pessoas de qualquer forma, usam as pessoas. E se você quer ser usado, meu irmão, e não se comprometer com a igreja e não estar em missão, tem muita igreja por aí para isso. Basta tu dar o teu dinheiro, dá teu dízimo, ninguém vai perguntar da tua vida, tu pode entrar quieto aqui, sair quieto, ninguém vai tocar. Deixa, não toca na pessoa, não fala com ela, não vamos falar de pecado. Isso é ser igreja, no fim das contas? Efésios 4, 3 e 6 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E esse suportando uns aos outros aqui, pense em suporte, e ser suporte, não de aturar as pessoas. Tem que suportar. Não. Mas ser um suporte para as pessoas. Seguindo. E aqui, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Eu ouvi um amém? Glória a Deus, né? Isso nos fala também sobre a universalidade da igreja. Nós somos igreja, estamos aqui reunidos como igreja, mas isso nos mostra que agora, em diversos lugares, a gente canta essa música, né? Aqui está a tua igreja, mas também em todos os lugares do mundo, falando umas línguas que a gente nem sabe que existe, tem um cara enfiado lá falando de Jesus. Deus está capacitando soberanamente alguém para levar sua família, e olha que incrível que é isso, ser missionário. Se tu parar para pensar o que é ser missionário, alguém que tem uma capacitação diferente no seu coração, de se enfiar num lugar onde podem matar a esposa dele, pode matar os filhos dele, e o cara vai, e muitas vezes sem saber falar nenhum idioma, e Deus vai lá e capacita, como foram com os missionários que vieram aqui. Existe um poder sobrenatural do Espírito para esses profetas, que são os profetas de hoje, né, que vão levar a palavra do Senhor nos mais diversos confins da terra. Isso é muito lindo, meus irmãos. É algo maravilhoso. Isso nos dá a ideia desse reino muito maior e para além da nossa igreja aqui, de Jardim Botânico. Então, como membros dessa igreja pentecostal, viva, essa igreja pulsante que é a igreja do Jardim Botânico, nós devemos pensar em buscar os nossos melhores dons. E eu quero nessa manhã justamente isso, encorajar os irmãos a buscar por esses dons, buscar por essa capacitação, pensar sobre os seus talentos e como Deus pode te usar, a você olhar para a igreja e ver onde você pode atuar, você pode, independente de você ser consagrado a alguma coisa ou não, de você ser oficializado como alguma coisa ou não, e a nossa instituição adora colocar isso, né, oficializar as pessoas, porque senão as pessoas não trabalham, se tu não der um cargo para elas, elas não fazem. Só que o que a gente deseja aqui é uma compreensão, para além de sermos oficiais de alguma coisa, enquanto igreja, como eu disse, cada um de nós estamos em missão. Nosso trabalho começa aqui na unidade também da igreja, e ele deságua lá fora, no mundo lá fora. Tem um ponto que é um pouco chato, talvez até hipotético,
da minha parte, é que nós devemos trabalhar para que a igreja do Botânico cresça, para que todas essas igrejas, essas cadeiras estejam cheias, para que a gente receba novos irmãos, para que a gente tenha classe de novos membros aqui, como já há um bom tempo não temos. A gente se alegra muito em receber irmãos, e a gente recebeu muitos irmãos que já conheciam a fé cristã. É óbvio que a gente se alegra, eles vieram congregar conosco, mas no fim das contas o reino de Deus não teve acréscimo, teve um movimento lateral no reino de Deus. A gente, como igreja, pensando na nossa universalidade, a gente não cresceu. O Jardim Botânico, sim. Amém por isso, irmãos. De alguma forma, Deus está conduzindo todas essas coisas. Mas a gente tem que ser desejoso disso, de que novas pessoas venham. Novas pessoas vêm para fazer aquelas perguntas mais bobas, e as perguntas que, são muito fáceis de responder, e a gente vai saber responder. Cara, essa daí eu sei. A gente vai poder compartilhar o Evangelho, que é o desejo que os anjos tinham. Os anjos tinham de conhecer o Evangelho, porque os anjos não conhecem o Evangelho, eles não precisam, não sabem o que é pecado, eles estão ao redor do trono de Deus. Aquele texto que fala lá em Pedro, que os anjos queriam conhecer, né? Alguns entendem errado e dizem que os anjos queriam pregar o Evangelho, e na verdade isso foi dado a nós. Na verdade não, eles queriam conhecer o que é esse Evangelho. E essa dádiva foi dada para cada um de nós, irmãos, de poder falar o Evangelho. Cara, a Trindade, não, é o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que seja isso. Deus amou o mundo, Deus te amou, né? Deus te ama, tu é precioso, tu é importante, tu é a pessoa mais importante do mundo, porque Jesus morreu por ti. Que seja dessa forma simples. Isso a gente pode fazer, irmãos, cada um de nós podemos fazer. E num lugar onde todo mundo conhece o Evangelho, falar isso é tão isso daí eu já sei. Mas que Deus nos oportunize falar a palavra de Deus. Então, queremos crescer como igreja, mas haverá um dia em que nós teremos que ter outra congregação. De repente virarmos um distrito. Deus queira que a igreja do Jardim Botânico cresça, nós temos que sair desse prédio aqui. Mas chegar num limite de pessoas em que a gente consiga ainda saber o nome de todo mundo. E não essas... E aqui é muito pessoal isso, mas eu acho muito bizarro tu entrar num lugar e tu não conhecer ninguém. Tu tá numa igreja onde tu não sabe o nome das pessoas, não conhece? O cara tá tomando a ceia do teu lado ali, nunca vi esse cara na minha vida aqui, e amanhã, depois ele não vai estar aqui de novo. É o que acontece nessas mega igrejas, não é mesmo? Só que tipo de relacionamento é esse de fé? Mas que a igreja possa crescer e a gente continuar em vínculo, nos desdobrarmos, e Deus continuar levantando pessoas, dando dons e talentos para assumir uma congregação, e aí ela cresce, e aí o reino segue expandindo, e Deus vai capacitando cada um de nós, e nós abrimos um novo trabalho, um novo ponto aqui, e abrimos um outro ponto ali, e a gente vai continuar pregando, é isso, meus irmãos, esse é o objetivo, isso é estar em missão, isso é o que a Assembleia de Deus sempre fez, abrindo igrejas, colocando pessoas, trabalhando, pregando o Evangelho e crescendo. Não é à toa que somos a maior denominação do Brasil, para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. E para encerrar, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma música que, assim como esse versículo, a primeira vez que eu vi ela, eu me senti bastante constrangido ouvindo ela. E eu nunca mais esqueci. E eu sempre pensei, cara, eu queria ter feito essa música, eu queria que essa música fosse minha. Eu queria compor essa música aqui, porque eu acho ela tão perfeita, eu acho ela tão linda. E toda vez, eu poderia até botar ela muitas vezes aqui, não cantar ela e colocá-la de lado assim, porque toda vez é um tapa na cara, toda vez aquele soco no estômago, toda vez que eu ouço e eu canto ali, é constrangedor, é um tanto constrangedor isso. Mas ela é tão linda, O refrão dela diz assim, aqui para mim não... Diz assim: somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão.
precioso é para mim, querido irmão. Eu sou bastante emotivo, né, irmão? Então, releve. Mas isso aqui é uma verdade maravilhosa. Isso aqui, quando a gente lê isso aqui, quando a gente canta isso aqui, a gente se sente exposto como corpo, como igreja, porque muitas vezes a gente peca justamente nesses pontos. E não sermos essa igreja mais cativante, essa igreja mais intencional, mais amorosa, né? De quando chegar alguém aqui, realmente ela se sentir constrangida por um amor que habita em nós, no meio de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, acho que a gente tem um material aqui interessante para a gente conversar essa semana em nossos PGs também, com mais calma, e podermos todos falarmos e sermos ouvidos, né, a respeito do que pensamos sobre corpo. E será que a nossa compreensão sobre corpo como igreja não tem sido um tanto distorcida por ideologias, por filosofias desse mundo? Acho que cabe reflexão aqui, e nesse momento eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé, e nós vamos orar. Diante da palavra de Deus, vamos então orar, pedindo ao nosso Senhor que Ele faça com que essas palavras se tornem uma prática em nosso coração. Oremos. Deus amado, diante da Tua presença em que todos nós estamos nessa manhã, em que a Tua palavra aqui foi exposta, nós Te bendizemos, Senhor, pela vida do Augusto, por aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele. Ele tem servido de bênção para nós, ó Pai, através do louvor, da pregação, através do ensino, através do cuidado e da comunhão. E assim também Te pedimos, ó Deus, que aquilo que Tu colocaste no coração dele penetre nos nossos corações, ó Pai. Todos nós, por mais dedicado que sejamos, temos algo a melhorar, temos pontos a refletir, temos algumas coisas com que nós precisamos nos consertar na vida particular, na vida espiritual, nos nossos relacionamentos e como igreja também, Senhor. Iniciamos este culto dizendo que somos aquém daquilo que deveríamos ser, e a Tua palavra vem nos confrontar com isso. Temos sido privilegiados porque o Teu Espírito Santo nos conduziu até a congregação do Botânico. Não apenas no dia de hoje, mas em algum momento no passado em que Tu nos moveu a congregarmos aqui. E estando aqui, precisamos, Senhor, estar conscientes desse chamado em nós, como igreja, como povo de Deus, para que possamos viver conforme o texto que ele leu, a vocação, digno dessa vocação a qual nós temos sido chamados. Não apenas vocação no sentido liderança ou obreiros, não, mas vocação no sentido de sermos cristãos, de representarmos a Cristo na terra, representarmos a Cristo no nosso bairro, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos relacionamentos, esta igreja, mas também como igreja, nós possamos ser úteis aos nossos irmãos, que nós possamos ser úteis ao Evangelho no qual nós temos sido chamados. Te pedimos, Senhor, que essa palavra nos molde, nos transforme, nos leve para mais perto de Ti. Estando perto de Ti, nós trouxermos mais irmãos, mais novos convertidos, para que o Teu nome seja glorificado. Enquanto nós vivemos nessa terra, nestes poucos anos que nós vivemos peregrinando na terra, que nós possamos refletir o Teu nome e a Tua glória, e que como igreja, como um corpo, nós possamos também refletir a Tua imagem a um mundo perdido, que sejamos luz aonde há trevas. Esteja conosco também, Senhor, agora enquanto nós contribuímos respondendo ao Teu chamado, através da contribuição e através do louvor que agora cantamos. Em nome de Jesus, amém.